José Maírton Lima, um rapaz de 26 anos, trabalhador e dedicado à família, que telefona para sua mãe numa noite de sexta-feira e depois simplesmente desaparece. Meu filho agora sumiu. Difícil, porque é um vazio. É uma dor que só por Deus. Para o banco ele não era um desaparecido. Quando eu casei, né? Então era meu sonho ter um filho homem. E ele, para minha família, seria muita alegria para minha mãe, porque minha família, a parte da minha mãe, só é mulher. São eu e mais 3. Então era o meu sonho que ele fosse um filho homem. E Deus me deu essa graça de que eu engravidei e foi um filho homem. Eu morava no Ceará. Então, ele foi criado lá até 4 anos. Ele era muito inteligente, muito danadinho, sabe? Ele tinha uma inteligência de como se a idade dele não fosse aquilo que ele passava por aquele momento, né? Que ele era muito inteligente para conversar, para gravar assim as coisas. Sempre desde criança que ele foi assim. Então, quando foi com 4 anos de idade, aí meu marido veio aqui para São Paulo. Com 6 meses depois eu vim com ele. Ele não era de rua, ele não gostava de estar em rua. E ele era assim sozinho. Aí falavam assim, ó, é bom você arrumar um irmãozinho para seu irmão. Então, aí depois eu engravidei da minha filha nasceu, eles se dão muito bem, nunca foram desentendidos um com o outro. Era a maior felicidade, a alegria deles dois dentro de casa. Ele era um menino que sempre ele pensava em crescer, trabalhar, ele estudou e só fez até o colegial. Depois ele entrou numa empresa, a gente tentava, eu gostaria que você formasse uma faculdade para você ter uma carreira melhor, porque você é um rapaz muito inteligente e a gente quer um futuro melhor para você. Mas ele era aquilo prendia ele. Devido eu passei muito problemas, a gente passou problema dentro de casa por causa do pai dele. Então ele vivia em vidas erradas e a gente não sabe, eu não sei falar o que aconteceu com meu filho, porque ele demonstrou essa infância dele muito, muito bem, e depois que ele começou a trabalhar, ele começou a se estressar. Ele nunca teve mal companhia, os colegas dele sempre foram meninos bons. Ele nunca foi de sair para lugar. Sempre que ele saísse, ele falava, mãe, eu vou com meu colega para ali, vou jogar um pouco, vou brincar, vou na casa deles. Ele gostava muito de jogo assim, de videogame. Brincava com os primos do meu vizinho, que era os filhos dele, ele era primo meu, e os filhos dele brincavam de videogame em casa. Ele sempre procurava amigos dele sempre mais em casa, não que tivesse outras companhias. Sempre ele foi de boas companhias. Ele era perturbado dentro de casa. Como assim perturbado? Ele começou a se perturbar com o problema de casa, assim, e com como eu ia falando, com esse amigo dele que faleceu. O amigo dele, a morte foi muito rápida, ele inalou um produto na empresa que trabalhava e desmaiou e passou 16 dias em coma e faleceu. Esse menino aí, ele gostava muito do menino, o menino era muito brincalhão, disse que era quem divertia a brincadeira deles, lá onde eles brincavam, na casa do meu vizinho lá, muito bem. E depois que esse menino faleceu, pronto, ele falou que o brinquedo, o jogo que ele jogava já não tinha mais sentido, porque ele não estava ali para estar
para agilizar, para agitar e fazer mais graça. O menino era muito cheio de graça e ele se pegou muito. Aí foi onde ele entristeceu. Nessa época, como eu vou falar, ele começou na depressão tão forte assim, que aí ele foi onde ele tentou um suicídio. Ele foi trabalhar, aí ele saiu na hora da janta, pegou aquele ônibus que vem para o Morumbi e veio para se jogar daquela ponte do Morumbi. Então, foi um caso assim. Ele programou, ele disse que a vida dele não... Depois ele contou tudo pra gente, porque quando ele desapareceu na hora da janta, a empresa começou a ligar para mim. Olha, o José Maírton tá em casa? Eu digo, o José Maírton tá trabalhando. Aí depois ligava de novo, não, aqui um amigo dele. Eu quero saber, o José Maírton tá em casa? Não, eu digo, o José Maírton tá trabalhando. Aí quando foi na hora que ele saiu do trabalho, aí chegou lá em casa o monitor dele com um colega dele, falando que ele tinha desaparecido. Aí eu comecei naquele desespero, a gente foi para a empresa e começamos a procurar, e eu chorando, eu falava assim, eu quero mais é que vocês me mostrem onde está meu filho morreu aí, imprensado numa máquina, e vocês estão escondendo de mim. Comecei a acusar a empresa e agitar. Aí nesse momento já era meia-noite, ele ligou para o telefone da minha casa. Aí era aquele telefone da Embratel, que era aparelho, e a gente estava com ele. Aí o namorado da minha filha atendeu, ele falou assim, olha, aqui o José Maírton. Maírton, mas onde você está? Não, eu estou aqui no Morumbi. Mas o que você está fazendo aí? Não, eu vim fazer um negócio, mas deu tudo errado. Ele disse, pois então você fica aí que a gente vai pegar você. Aí foi onde a gente foi com o monitor, o namorado da minha filha, e a gente veio até o Morumbi. Quando a gente chegou, assim, naquela escuridão, debaixo daquela ponte, tudo, aí saíram uns para debaixo da ponta e acharam ele no ponto de ônibus. Aí ele estava com a cabeça assim pendurada, falou assim, Maírton, o que você está fazendo aí? Vamos para casa. Aí ele veio, quando ele chegou no carro, aí eu dei um abraço nele, eu falei assim, mas meu filho, o que está acontecendo com você? Que você veio parar aqui? Aí ele fez só me abraçar e falou assim, mãe, deu tudo errado. Aí, mas também não falou mais nada. Aí eu colocou no carro, ele deitou e por ali ele ficou assim, desacordado, ele não falava nada. Aí passamos no hospital e a gente passou no médico. Quando passou no médico, o médico falou, ele está com uma depressão muito forte. Ele tentou um suicídio. E a gente até agora, naquele momento, não sabia de nada. Aí ele foi e mandou a gente procurar um psiquiatra mais rápido e eu levei ele para casa. Aí quando foi no outro dia, aí ele começou a chorar e contar a história. Aí a gente fez tratamento nessa época, a empresa ajudou, a gente arrumou psicólogo, psiquiatra, para dar ajuda para ele, saber o que estava acontecendo com ele. Aí ele foi e que eu comecei a fazer as sessões de psicólogo com ele. Mas só que eu não entrava, a doutora não deixava eu entrar para ver se ele se abria. Aí quando ele saía, eu falava com ela, doutora, como é que... O que está acontecendo com meu filho? O que será que aconteceu para ele fazer tudo isso? Ela falou, olha, seu filho é muito difícil para chegar nele. Eu tento falar a história de outros para ver se eu ajudo ele, mas ele não se abre. E como foi a sua relação com ele depois desse incidente? Depois dessa relação com ele, eu fiquei assim, eu fiquei dando muito a atenção para ele. E só que quando eu via ele injuriar, assim, meio agitado, eu falava assim, filho, em que eu possa te ajudar? Se você pensar em fazer alguma coisa, meu filho, pense em sua mãe, pense na sua família. Eu quero você bem. Ele falava assim, mãe, eu tô bem. Mas ele era um bem que por dentro a gente via que ele não estava bem. Mas ele não se abriu no momento que ele
tomou essa decisão, ele nunca se abriu comigo para que eu ajudasse ele e eu não ficasse longe dele, entendeu? Antes do desaparecimento dele, o que aconteceu foi o seguinte: a minha filha, ela foi passear no Ceará. Então, aí ela passou 1 mês e 15 dias lá. Então, nesse período, ele vivia no computador. Como eu falei, ele entrava 5h30 na empresa, ele acordava 4h30 da manhã. Então, eu falava assim: filho, vá dormir. Ele ficava no computador até umas 2 horas. Eu falava assim: filho, desliga esse computador. Eu acordava assim, via ele com o computador. Vá dormir, tá bom de você dormir para você acordar, se você vai trabalhar. Ah, mãe, já vou. Mas o que me passa para mim que ele, nesse período, ele programou o que ele ia fazer. A minha filha, quando chegou do Ceará, ela chegou no domingo. Então, quando foi na sexta-feira, ele desapareceu. Como se assim, ele programou, ele sabia para onde ia e ele estava esperando só minha filha chegar. Como diz assim: não vou deixar minha mãe só. Ele era muito pegado comigo e não gostava que eu ficasse sozinha. Assim, ele sempre, ele tinha que ter aquela pessoa comigo, como se ele estava esperando a minha filha chegar. Aí, nesse dia que ele desapareceu, minha filha chegou no domingo, trouxe umas coisas do Ceará que meu pai trouxe, veio meu pai, minha irmã, e eu tinha que deixar na casa da outra irmã minha, uma irmã minha que estava grávida. E aí eu falei para ela: olha, quando for sexta-feira eu levo suas coisas. Eu falei no domingo, assim que meu pai chegou. Aí ela falou: ah, beleza. Aí quando foi nesse dia mesmo, que foi onde ele desapareceu, eu fui à tarde para casa da minha irmã e levei o telefone, esse telefone que eu falei, que era da Embratel, era a linha que a gente tinha que andava com o aparelho. E meu filho, ele não usava telefone. Ele nunca foi. Eu falava assim: compra um celular para a gente, às vezes, quer dar um recado. Ah, mãe, eu não gosto. Ele não gostava de celular. Então, tinha um amigo dele, de infância, que estudou com ele, e eles iam também para Santo André, para aquele shopping ABC. Eles jogavam campeonato lá também, era tudo sobre esses jogos também que eles gostavam. Aí sempre final de semana eu chamava ele. Então o que ele passou para mim? Ele chegou em casa, ele acho que se arrumou e desceu. Quando chegou no orelhão, ele me ligou. Aí quando ele me ligou, ele falou assim: mãe, aonde você tá? Eu digo: eu tô na casa da sua tia. Ah, mas a senhora vai jantar aí? Eu digo: não, eu já estou indo para casa, eu estou aqui com sua irmã, mas eu já estou indo para casa. Aí o que ele passou para mim foi o seguinte: olha, mãe, hoje é dia de sexta-feira, eu sei que meu pai chega um pouco mais tarde, então a senhora já janta aí? Aí eu digo: não, eu não vou jantar, não vou me prender por causa de janta, menina, eu vou para casa. Aí ele falou assim: olha, eu vou para casa do Diogo, porque a gente vai para Santo André, nós vamos mais tarde para o campeonato e depois eu volto. Aí, pronto, foi o que ele passou para mim. Então, nesse momento que foi as últimas palavras que eu falei com ele nesse dia. Aí antes, esse ônibus que vinha para o Morumbi, o ponto dele era fora do terminal. E nesse momento eu já saí da casa da minha irmã e fui para o ponto de ônibus pegar um que ia para o terminal. Então, eu acredito que pode ser que eu tenha cruzado o farol ali perto do terminal e ele podia ainda estar ali no ponto. Mas, porque a última vez que ele foi visto foi nesse ônibus, no dia que ele pegou, um colega dele da empresa viu ele dentro do ônibus, não que estava junto, sabe? Mas aí o rapaz desceu na CUPC e ele seguiu.
Aí, só que a polícia de Diadema, nessa época, como foi meu marido que fez, ele não teve aquela, sabe, aquela procura de estar ali para ver se eles faziam alguma busca. Eles não fizeram busca. E a senhora chegou a conversar com um amigo dele que ele disse que ia sair? Sim. Aí eu liguei para esse colega dele, para o Diogo. O Diogo falou para mim que não tinha ligado para ele. E, de fato, que eu estava com o telefone. Sempre o Diogo ligava para o telefone da minha casa. Eu digo, é correto que não recebi nenhuma ligação sua, porque era para vir para esse telefone. Aí o Diogo veio na minha casa e falou, 5 horas da tarde eu estava ainda trabalhando. E o Maírton, não, eu não tive contato com ele. O que me passou pela cabeça é que ele colocou o Diogo como como se diz, na história, porque como ele era um colega que já tinha esses hábitos de ir para esse lugar, então, para esse shopping, ele falou assim, se eu colocar o Diogo, minha mãe não vai desconfiar que eu tô fazendo alguma coisa. Então foi isso. Nessa hora, jamais naquele telefone eu ia pensar que meu filho estava saindo de casa. E nunca que ele chegou nem na casa do Diogo, e ele pegou o ônibus muito ao contrário da casa desse rapaz, porque o rapaz morava na Serraria, e ele pegou esse ônibus que vai para o Morumbi, que foi a última vez que ele foi visto. A empresa, ela colocou, tinha um rapaz da comissão de fábrica, ele foi na minha casa, aí ele fez esses cartazes, e a empresa colocou gasolina nos carros, fizeram busca para aqui para o lado da Berrine, tudo quanto é lugar, colocando cartazes dele. E sobre a conta dele, a minha filha, ela tinha acesso pela internet, porque assim, às vezes ele dava o cartão, Aline, saca lá o dinheiro para mim. Ela ia para Diadema, ela sacava. Mas aí, quando ele desapareceu, ela teve acesso só pela internet. Aí, então, a empresa, ela pagou uma participação de lucro que ela pagava em 2 vezes. A segunda parcela ia ser em fevereiro. Ele saiu dia 22 de janeiro. Dia 15 de fevereiro ia cair a segunda. Parece que era R$1.000. Não, acho que era 900, se eu não me engano. Então, o que a polícia falou? Então, rastreia ele, vê se ele mexe se ele vai pegar esse dinheiro. Aonde ele sacar, a gente rastreia ele pelo banco, o local que ele está. Mas não aconteceu. A conta dele, depois que ele saiu, o que mostra para a gente é que na quinta-feira ele sacou R$500, 510, e na sexta-feira quando ele saiu, ele passou no caixa eletrônico, que naquelas lojinhas do posto de gasolina, e ele sacou 140. Então foi o dinheiro que ele saiu no dia que ele viajou, quer dizer que ele desapareceu. Pronto, dali ele não teve mais movimento em conta, caiu a participação de lucro, ele não mexeu nenhum valor. E depois a gente procurou pelo banco. O banco passa para a gente assim, que não pode passar informação. Hoje em dia não existe mais esse banco, que era o HSBC. Hoje em dia lá em Diadema, onde era esse banco, agora é um Bradesco. HSBC acabou essa agência. Mas o banco não passou informação, que falava que para o banco ele não era um desaparecido, só com sigilo do juiz, ordem judicial. Pela polícia, em Diadema, eles não fizeram busca dele. Como eu falei, nessa época eu
meus nervos, eu não tive coragem de agir nesse momento. Eu passei uns 15 dias em casa, não dormia, não comia e quase que eu tinha sido internada, queria me dar remédio de depressão. E eu não tive, nesse estado que eu estava, eu não consegui fazer com que a polícia fizesse essas buscas. Então, todo final de semana, o que a empresa fazia? Colocava gasolina nos carros para as pessoas fazer busca e soltar cartaz. Mas ele não foi encontrado. Aí foi que um policial falou para mim, vai na delegacia do desaparecido e lá eles fazem um cadastro para você, outro boletim, lá onde eles vão procurar seu filho. Então eu vim aqui na delegacia, aí foi onde eu comecei a criar coragem, vim na delegacia, depois, antes de eu ir para a delegacia, me informaram de um rapaz que estava internado no Hospital das Clínicas e era masculino e ninguém sabia de onde. Aí deram só as informações, a empresa mandou eu com um rapaz até lá, a gente foi, mas o rapaz, a pessoa era mais de idade, não era ele. E dali a gente fez busca pelos IML. Nós passamos no IML da Berrine, eles passaram eles passaram no computador aquelas fotos daquelas pessoas que tinham falecido naquele período de quando ele desapareceu até o presente momento, mas não encontrei nenhuma mais sobre ele. Fomos na Zona Leste, naqueles corpos que é de corpo periférico, né? Que é pessoas que morrem afogado, queimado, alguma coisa. Mas não encontramos. Aí a polícia do DHPP fez o cadastro dele e fez o exame pelas digitais. Ele falou, são 3 meses para a gente saber o resultado, se a gente encontra ele. Aí o resultado dele, eles não encontraram, que a polícia falou para mim que ele não foi encontrado em delegacia, nem em IML e nem em hospitais. O que ele passa para mim, pela essa história que eu conto, ele falou assim que ele não foi uma pessoa que saiu, que deu um branco nele. Ele saiu consciente para onde ia ou do que ele ia fazer. E o que você acha que aconteceu? Para onde ele foi? Olha, o que passa pela minha cabeça devido ter muito tráfego de pessoas, eu penso assim, que meu filho, como eu volto lá na viagem da minha filha, que ele ficou no computador, que talvez alguém fez a cabeça dele, vem aqui, que dá um emprego, uma coisa melhor, e às vezes eu penso, pode ele ter se envolvido com isso. Eu passei o e-mail dele para delegacia, para que se ele fazia alguma busca se ele tinha como rastrear com quem ele conversou. Então, o que me doeu nessa época foi isso, que eu andei tanto para ver sobre esse problema aí, e a polícia não me ajudou na delegacia do desaparecido, porque eles me mandaram na OAB, não, para eu fazer isso só, quebrar o sigilo só com ordem judicial. Fui na OAB, a OAB não tinha advogado criminalista, disse que não tinha como fazer isso para mim. Não, você volta na delegacia, a polícia, você é mãe, eles têm como quebrar isso e fazer isso. Mas eles não... mandaram eu para Receita Federal para rastrear, porque a empresa que trabalhava, ele declarava imposto de renda. Vai lá também. Fui no Ministério do Trabalho lá. Fui em votação, onde ele vota, para ver se ele tinha votado em algum lugar, em eleição.
Aí eu fui enviaram eu para Diadema, para aquele Ministério Público, que eu até me dói isso quando eu cheguei lá, porque falaram que se o Ministério Público fizesse um pedido de uma carta para que eu levasse para a delegacia, eles tinham como abrir o e-mail dele, quebrar aquele sigilo, para que ele rastreasse. O Ministério Público foi falar para mim, olha, você tem que... Eu fui 2 vezes lá e não consegui. A segunda vez que eu fui lá, a mulher olhou para minha cara e falou assim, olha, a senhora tem que pagar um detetive para fazer o percurso que ele fez, pegar aquele ônibus e saber procurar ele. Eu digo, mas dona... Como é que eu posso fazer isso? Eu já venho pedir um apoio aqui, porque eu não tenho condições. Se eu tivesse condições, se eu fosse rica, com dinheiro, tudo é fácil. Mas eu não tenho condições para isso. Aí fui barrada 2 vezes no Ministério Público e eles não me ajudaram. Por ser a mãe, não saber onde está seu filho, se anoitece, não está sabendo onde ele está, como é que ele está dormindo, se ele está comendo. Porque meu filho era muito das coisinhas certas, comida em hora certa, as coisas dele tudo organizado, tudo limpo. Ele gostava de dormir bem agasalhado assim, tudo limpo. E eu fico pensando, tem hora que me bate esse desespero em eu não saber o que aconteceu com meu filho, porque ele saiu e como ele está hoje. Não sei se é difícil para mim superar essa dor, porque meu filho era um menino muito bom. Eu acredito que ele esteja bem. É só o que passa na minha cabeça. Por ele ser uma pessoa de um coração muito bom, ele não está sofrendo muito. Deus está protegendo ele. Está dando essa força. Fazendo o que eu não posso fazer. Eu agradeço muito ao escritório das Mães da Sé, a Ivanice. Nossa, nós chamamos ela é uma mãezona para nós. Até nas entrevistas, ela fala muito pela gente. Eu falo para ela, Ivanice, aquilo que a gente não tem coragem, não tem aquelas palavras para falar naquele momento, a sua palavra nos conforta, porque ela ajuda muito, fala muito por nós. Por mim, por todas as mães, por todas as pessoas desaparecidas. Então, eu continuo nessa busca, só não fico saindo para muitos encontros, porque minhas condições não me ajudam. Mas, aonde eu puder ir, aonde tiver as pessoas que colaboram, eu agradeço. Agradeço aqui a vocês por estar nesse momento aqui. Para mim, olha, a maior alegria que passa por mim, porque aonde eu não posso ir, as pessoas, sempre a gente encontra anjos para nos ajudar. Eu sou uma mulher de fé e eu sempre agradeço por esses momentos. Fico muito grato por isso. E vou continuar na luta. Eu não vou ficar tranquila enquanto eu não saber como está meu filho, o que aconteceu com ele. Eu peço a Deus, eu rezo por ele, ou vivo ou morto, mas que o Senhor me dê essa resposta. José Maírton Lima desapareceu em 22 de janeiro de 2010. Se você tiver alguma informação sobre seu paradeiro, entre em contato pelo telefone que está em sua tela. A sua identidade será mantida em absoluto sigilo.
A sua ajuda é muito importante.